Tem a palavra, Vossa Excelência. Em seguida, deputada Celina. Excelência, eu vou ser o mais breve possível, considerando o tempo. Eu queria, antes de mais nada, contextualizar para todos os brasileiros a figura de Sua Excelência Funaro, que está aqui presente hoje, agradecer a sua participação aqui. Eu considero o senhor um arquivo vivo das práticas ilícitas que aconteceram no Brasil nessas últimas décadas. As pessoas elas não têm muita noção desde quando o senhor está trabalhando nisso, mas eu posso dar uma contextualizada rapidamente utilizando a ordem cronológica dos fatos. Em 2003, o senhor fez a primeira delação, Banestado, lá quando o ministro Sérgio Moro estava no caso. Não fiz. Mas, na verdade, o senhor foi ouvido naquela época? Fui ouvido, como não havia provas do que eu era doleiro, eu mantinha contas no exterior, eu fui direcionado à PGR, que era onde, não é o ano de 2003, é o ano de 2005, que era onde estavam os procuradores aptos a escutar os crimes que eu cometi. Naquela época, o senhor era investigado, não localizaram esses dados, mas eu quero contextualizar isso aí, se o senhor me permitir, depois eu vou deixar o senhor falar. Depois o senhor participou do escândalo da Petrobras, a primeira fase da investigação ligando a Lava Jato, como doleiro, como representante, como investidor e como partícipe das várias empresas. O senhor citou o Odebrecht e algumas outras, que o senhor tinha relação com elas, até onde eu percebi. Em seguida, o senhor, em 2005, ido de 2005, esteve envolvido com o Dr. Marcos Valério, já no escândalo do Mensalão, conhecido aqui por compra de parlamentares federais para votar em favor do governo na época. A seguir, o senhor foi um delator da Operação Temis, da Polícia Federal, de venda de sentenças judiciais, em 2007. Posteriormente, envolvimento com Daniel Dantas na Operação Satyagraha, em 2008. Na operação, o senhor foi detido na época, o senhor foi preso, se não me engano. O senhor foi só ouvido, né? Condição coercitiva. Tive a prisão... A prisão decretada, mas o senhor teve uma condição coercitiva, uma coisa assim. A seguir, Excelência, para a gente não perder tempo por causa do horário, o senhor passou para a Operação Greenfield, depois a Operação CEPS, a Operação Cuibono, que envolve Gedel Vieira Lima, a Operação Capitu da Polícia Federal, e, por fim, nessas propinas da Caixa Econômica Federal, que o senhor fechou a coordenação premiada já em 2017, 2018. Quer dizer, o senhor está há 2 décadas aí trabalhando com essas pessoas que estão desviando direitos ilícitos no nosso país. Eu lhe considero um arquivo vivo das práticas ilícitas que existem nesse país. E a gente quer saber, antes de mais nada, eu sei que o senhor fez várias delações, mas eu sei porque participei da Polícia Federal por muitos anos, essas delações que o senhor traz, a gente pede que o senhor traga para a CPI em formato de provas também, provas documentais, ligações entre as pessoas, como o senhor falou aqui, chame o fulano lá da JBS, o sobrinho, é ele que sabe. Essas indicações para a CPI são muito importantes, porque nós precisamos aqui não só de elementos, ilações e palavras, porque eu vi um deputado aqui falar que ele já apresentou vários requerimentos para ouvir, por exemplo, o atual ministro da Economia. Eu fico me perguntando o que isso tem a ver com as nossas investigações, quando o senhor tem 2 décadas aí de centenas de políticos, empresários que desviaram dinheiro, e, quanto a isso, o outro parlamentar que falou não está preocupado. Ele está preocupado em escutar o ministro da Economia. Então, eu fico pensando que o senhor podia, inclusive, indicar mais nomes, indicar situações pontuais que essa CPI quer colocar aqui, porque nós precisamos de provas, senão depois nós vamos ser testados aqui pelo que a gente provou ou não. E o senhor tem esses elementos. Eu preciso que o senhor traga para nós. Pode falar, por favor. Boa tarde, Excelência. Só para esclarecer. Eu não fiz delação em 2003, não fiz delação em 2004, não tive envolvido no escândalo da Petrobras, eu fiz uma delação em 2005, no âmbito do Mensalão, por ter recebido cheques provenientes da SMPB, do senhor Marcos Valério. Eu não tinha relacionamento nenhum com ele, quem me repassou os cheques foi o ex-deputado Valdemar da Costa Neto, ele, inclusive, assumiu isso aí publicamente, para pagar um empréstimo que eu tinha efetuado para ele financiar a parte do PT que não foi paga a ele pela coligação com o PT nas eleições de 2002. Fui a principal testemunha e tive
como pena o perdão judicial, que foi a mesma pena que foi aplicada agora aí à família do Joesley. Com relação à Petrobras, pelo contrário, eu fui a primeira pessoa a denunciar todos os escândalos que aconteciam na Petrobras. Eu sei disso. Até, e, estranhamente, nunca foi investigado. Eu vim nessa casa, entreguei vários contratos que totalizavam 12 bilhões de dólares. Denunciei fora do Brasil, denunciei em todos os lugares que eu pude. E fui retalhado de forma brutal pelo governo, talvez até por isso que não tenha saído o crédito do BNDES, por conta dessa retaliação, a delação que eu tinha feito em 2005. Quanto à Operação Temis, procede o que o senhor disse, realmente teve juízes, desembargadores presos, foi uma operação que é derivada da minha delação de 2005 no Mensalão, então não foi uma nova delação. Em 2008, com relação à Operação Satyagraha, eu não fui detido, eu tive a prisão temporária decretada pelo juiz Fausto de Santos em São Paulo, baseada num grampo telefone do Nagy Narras falando com uma outra pessoa que citou meu nome. Eu nem estava grampeado. E eu não estava no Brasil, eu estava viajando, estava fazendo tratamento de câncer com um sócio meu em Houston. Por sorte, eu não fui detido. Com relação às outras operações que o senhor falou, operação CEPS, Capitu, Cuibono, que são todas referentes a operações efetuadas dentro do âmbito da Caixa Econômica Federal nos seus vários setores, realmente eu fui um dos que delatei. Assim como delatei aqui a fraude que existia dentro do Banco BRB, e também venho sofrendo retaliação por parte do Banco BRB. O senhor imagina que, numa audiência, eu fiz uma acusação contra o ex-presidente do Conselho do BRB, 5 minutos depois o meu cartão de crédito foi cancelado, da minha esposa também. E aí eu peço para o advogado entrar com a liminar. Olha, você tem que devolver o meu cartão, porque não é justo o que você está fazendo. O meu você pode até cancelar, que eu não preciso, mas o da minha mulher você está criando mais problema para quem não tem. Ela não fez nada de ilícito. Então, é isso que acontece. Então, você vê que a pessoa é presa, era presidente do conselho do banco e ainda continua com influência dentro do banco. E ele me manda uma notificação, que eu tenho aqui a cópia, se o senhor quiser eu deixo aqui, falando que o meu cartão vai ser cancelado, e a notificação não é nem assinada. Ou seja, o banco não tem compliance nenhum. É um banco que pode ser fechado imediatamente. Vai ser a melhor coisa para o Distrito Federal encerrar o banco, porque esse banco só serve para ser operado politicamente, já está mais do que provado. Aqui a deputada Celina Leão, que era a deputada legislativa, ela sabe como é que é o uso do Banco BRB aí, em função da política local aqui. E do mesmo jeito que acontece o uso do BRB para a política local, existe a Caixa para a política federal e o Banco do Brasil para a política federal, o BASA, BNB. Então, na minha opinião, a melhor coisa que pode acontecer para o país é fechar tudo isso aí e deixar o privado tocar. Deixa eu lhe contar uma coisa. Aqui a gente precisa do senhor que o senhor traga elementos de prova. O senhor deu, por exemplo, uma declaração de que aqueles 51 milhões de reais encontrados na casa do Gedel... 20 milhões eram meus. Então, eu não qual dei é a prova que nós temos eu disso? Provei. E qual é? O senhor trouxe essa prova? Não, está nos autos. Nos autos lá do processo. Sim, senhor. Esses 20 milhões era propina de onde? Oriundo de vários negócios que eu tive com ele. Vários diferentes? Vários. Então, só o digital está junto naquele dinheiro lá. Eu emprestei mais de 10 bilhões de dinheiro da Caixa. Eu não posso ter vergonha de falar isso aqui para o senhor. Eu vim aqui para falar a verdade, não estou aqui para mentir. Não, tia Benelhés, sim, porque teve esse repasse para o Rodoanel de São Paulo, para Bertim. Deputado, falando específica, pode falar, deputada. só complementar para ver se a informação é correta. Nesses 4 anos que o senhor fez operação para a JBS, o montante que a JBS devia para o senhor, em relação, acho que 3%, era 180 milhões de propina. É isso que o senhor está falando? Fora os valores de dinheiro lícito que ele me devia, referente à aquisição da empresa Big Frango. Então, 180 de ilícito. Ilícito, fora os valores lícitos, referente à aquisição da empresa Big Frango, a não judicialização e o andamento do processo entre eles e o Bertim,
a venda da empreiteira Delta para o Joesley, que ele deixou de exercer por R$1 por influência do ex-ministro Guido Mantega, que eu não tenho nada a ver com isso aí. Ele não exerceu, eu fiz meu papel, vou te vender a empresa por R$1. A minha comissão é devida, se você vai exercer ou não é problema seu. Então, essas operações geraram dinheiros lícitos e ilícitos. Senhor Luiz Funaro, tem uma coisa que a população não entende muito bem. Fica parecendo que o BNDES era um caixa eletrônico, o cara ia lá, enfiava o cartão, tirava e saía com dinheiro de propina. Como é que isso funcionava? O Guido Mantega ganhava X%, quando era ministro, o Luciano Coutinho, quando era presidente, ganhava X%, o senhor X%, e o dinheiro, metade, ia para realizar um negócio de verdade. Como é que era essa engenharia do crime? Nas operações que eu participei, os valores nossos eram divididos entre o meu grupo político e os outros, se tinha outro grupo político participando ou não, eu não tinha conhecimento. O dinheiro era entregue e era um percentual sobre o valor liberado. É isso. O senhor tem ideia desse percentual? O senhor consegue me explicar quanto era para cada um? Ainda que seja por alto. Não. Para cada dos participantes é difícil individualizar. Mas, normalmente, era em torno de... Vamos lá, uma transação como a do Bertinho... 70% para o grupo político e 30% para mim. É isso. Entendi. E aí, entre o grupo político, se dividia lá quem era técnico do BNDES, quem era empresário, como é que era isso aí é uma parte que eu já não sei, porque eu só acertava com 2 ou 3 que eram os chefes e eles dali, como é que eles repassavam o dinheiro e para quem repassava eu não ficava a meu cargo. A imprensa chegou a citar que o Joesley Batista ele tinha induzido ou comentado ou pedido para o senhor fazer a sua delação primeiro, para o senhor fazer antes do Eduardo Cunha. Tem sentido isso? Eu li isso em algum lugar. Eu achei Ele estranho, pediu, uma vez me chamou na casa dele e falou, você vê que o Eduardo vai fazer delação, vamos sair na frente nós dois. Foi isso que ele me pediu. Entendi. A senhora quer falar, deputado? Então, o senhor falou que o senhor passava para 2, 3 da direção do BNDES. Quais são esses nomes? Não, nenhum do BNDES. Nunca passou? Não. Nunca passei para nenhuma parte técnica, nem do BNDES, nem da Caixa, com exceção do Fábio Cleto, no início das operações, porque depois eu tive uma discussão séria com ele, e quem passou a acertar com ele foi o deputado Eduardo Cunha. E a situação antes do Fábio Cleto, o senhor liberou 2 milhões e alguma coisa para o Bertin. Para quem que o senhor acertou essa liberação? 2 bilhões? Não, eu liberei 300 e poucos milhões para uma empresa que chama CIB, eu acertei com o ex-ministro Moreira Franco e com o deputado Eduardo Cunha. Presente nessa comissão aqui, o ex-ministro Antônio Palocci citou um número que para nós pareceu assustador. Ele falou em 500 bilhões de reais de transações do BNDES. O senhor acha que chegou nesse montante? O que o senhor tem a me contar? Acho plausível. Ele tem mais conhecimento que eu para poder afirmar qual é o número e qual é o número correto ou incorreto. Não posso ser leviano e dizer que a informação dele é falsa, porque eu não tenho o conhecimento técnico que ele tem das finanças públicas. Entendi. Ok, vou passar. Pode passar. Eu ia fazer uma pergunta para finalizar aqui para o senhor. Apesar de ter sido questionado, o senhor ter falado da presidente Dilma, mas o senhor chegou a fazer com o presidente Lula alguma transação, encaminhar recurso, aporte, ajuda, Caixa 2? Não, eu substituí o PT, quando não repassou dinheiro para o PL, para o antigo PR, né? PL, não lembro o nome do partido do Valdemar. Era PL, virou PRB, agora é PL. Eles não tinham... O PT furou o caixa e ele pediu socorro a mim e eu socorri ele mediante o aval do ex-acionista, do principal acionista minoritário do Banco BCN, o senhor Henrique Borenstein, me deu uma nota promissória assinada, então era uma operação praticamente sem risco e eu cobrei juros e quando recebi os recursos de volta, recebi em vários cheques administrativos emitidos do Banco Rural pela SMPB, eu nem sabia quem era a SMPB, nem Marcos Valério, e quando quebraram o sigilo da conta da SMPB, pegaram vários cheques da empresa, depositados numa conta corrente de uma empresa que tinha sido minha. Eu queria pedir a presença da CPI, quando possível, se o senhor pudesse fornecer documentos daquilo que o senhor falou, ou que o senhor achar que for conveniente, que não comprometa a sua delação, só apresente para nós.